Beleza, pessoal. Então hoje nós vamos falar sobre os hormônios vegetais. Pois é, as plantas também têm hormônios. Especificamente a gente vai chamar eles de fito-hormônios, né? Os hormônios das plantas aí. Hormônios vegetais, então, são substâncias orgânicas não nutritivas, né? Não têm função de nutrição, ativas em baixas concentrações, então não precisa de uma grande quantidade de hormônios para poder produzir algum efeito, e que formadas em certas partes da planta podem ser translocadas para outras partes, onde atuam como moléculas sinalizadoras. Também podem ser ativas nos próprios sítios de produção. Atuam nos diferentes órgãos das plantas: raiz, caule, folhas, flores e frutos, responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do vegetal. Então, como está dizendo aqui, o hormônio ele pode ser produzido num lugar da planta e ser conduzido para funcionar, né, para agir em outro lugar, ou ele pode também ser produzido no lugar e agir naquele mesmo lugar onde ele foi produzido. Tá bem? E aí, óbvio, né, cada hormônio aí que a gente vai ver tem uma função e uma atuação nos diferentes pontos aí da planta. Pesquisas com hormônios vegetais. Né? Que tipo de pesquisa, por exemplo, dentro da biologia, da biotecnologia, pode ser feita relacionando-se aí a esses hormônios? Qual que é a importância de estudar essas coisas? Né? Nós temos aqui, então, por exemplo, o número 1, a aplicação de substância quimicamente análoga ao hormônio. O que seria uma substância quimicamente análoga a um hormônio? É uma substância que tem uma molécula muito semelhante, né, à molécula do hormônio. Não é a molécula verdadeira, foi produzida no laboratório, mas ela é tão semelhante que ela acaba gerando o mesmo efeito na planta. Isso é importante, porque, por exemplo, existem alguns hormônios que vão servir justamente para produzir aí a floração, né, induzir a floração, a produção de flores, aumentar o tamanho dos frutos. Então, se você conseguir produzir no laboratório substâncias que imitem esses hormônios, que têm esses efeitos, né, de gerar flores mais rápido, de aumentar o tamanho dos frutos, você pode aplicar isso nas plantas, né, e ter algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem aí na sua produção. O item 2 aqui, aplicação de inibidores da biossíntese. Né? Aqui já seria o oposto, né? São substâncias que vão inibir a síntese de hormônios. Então, a planta geralmente, em determinado momento, vai produzir alguns hormônios e alguns deles também podem ter, por exemplo, a função de fazer as folhas caírem, fazer as flores caírem. Né? E aí, se você produz substâncias que inibem a ação desses hormônios, você pode manter as flores, por exemplo, por mais tempo, né? Se você usa, né? Se você vende, por exemplo, plantas com flores, né, para decoração, é interessante que elas se mantenham por mais tempo, né, para você poder gerar uma renda maior com essas flores. Então, aqui a gente tem uma atuação importante aqui nesse caso. Depois, o item 3, dosagem do hormônio no tecido, que seria uma pesquisa para entender qual que é a dose certa. Lembra que eu falei agora mesmo que não precisa de uma quantidade muito grande de hormônio para que o efeito seja dado, né? Mas é preciso uma quantidade específica, né? Se você colocar muito pouco, também ele não vai fazer o efeito adequado, e se colocar em excesso também não vai fazer o efeito adequado. Então, essas pesquisas são importantes para saber exatamente qual que é a concentração de hormônio que você tem que usar para ter o melhor efeito possível. Tá? O item 4 é o uso de linhagens mutantes, deficientes ou com superexpressão do hormônio. Né? Então, seria a produção geneticamente modificada de plantas que vão ou não produzir, né, ou produzir menos, ou vão produzir muito mais hormônio, dependendo da ação esperada. Então, aqui também é importante, é uma coisa mais voltada para a genética. E o último, técnicas de biologia molecular também, que vão ajudar na síntese, né, na manipulação e na síntese desses hormônios aí, por exemplo, nessas substâncias artificiais que imitam os hormônios. Né? Todas essas são linhas em que um pesquisador pode atuar, né, e que tem muitas vantagens aí, muitas aplicações. A ação dos hormônios nas plantas, então, ela pode ter ação na floração, como eu falei, né, na formação das flores, né, os hormônios induzem essa formação,
na abscisão foliar, que seria na queda das folhas, né? Vocês devem lembrar que tem algumas árvores, por exemplo, que num determinado período do ano elas perdem todas as folhas, né? Isso também é dado, né? Essa ação é dada pela ação de um hormônio também, que quando é produzido, liberado, faz com que as folhas caiam aí, que é um tipo de adaptação para essas árvores passarem por períodos em que as situações do ambiente não são favoráveis para você manter as folhas. Então elas acabam perdendo as folhas para se adaptar a isso. Desenvolvimento e crescimento do vegetal também, né? Tem hormônios que vão induzir esse desenvolvimento, esse crescimento. O amadurecimento das frutas também tem um hormônio específico que vai acelerar o processo de amadurecimento das frutas. Então os hormônios que a gente vai ver são esses aqui: as auxinas, as giberelinas, o etileno, o ácido abscísico e as citocininas, tudo bem? São os hormônios aí mais importantes. Começando pelas giberelinas, né? O ácido giberélico, foram descobertas no Japão em 1930 através de estudos com plantas de arroz infectadas por um fungo. O gênero do fungo era Giberella, por isso deram o nome de giberelina, né? Entretanto, depois que descobriram isso nos fungos, né, alguns fungos produzem essa substância, mas aí depois foram ver que todas as plantas também produzem, né? O nome foi dado o nome do fungo lá porque foi onde foi descoberto, né? Mas na verdade é uma substância comum às plantas, tá? E alguns fungos também produzem. A origem, né? Onde é produzido, a partir de que é produzido, né? A partir de uma transformação química do ácido mevalônico. Então esse ácido mevalônico é transformado, né? É convertido em ácido giberélico, né? Que vai ser esse hormônio aí da giberelina. O transporte é apolar, né? Ou seja, ele não se dissolve na água, ele vai ser arrastado, mas sem se diluir na água, e ele vai ser conduzido pelo xilema e pelo floema. Os dois vasos vão transportar esse hormônio. A produção, ele vai poder ser produzido nas folhas jovens, né? As folhas que acabaram de surgir, estão começando a se desenvolver, nos embriões, né? Nas sementes em germinação, e nos frutos também vão produzir a giberelina. Todo hormônio, geralmente, ele tem efeitos, né? Ele é produzido e distribuído pelo corpo, isso tanto em animais quanto em plantas, e aí nas regiões em que tiverem estruturas receptoras para esse hormônio, né? que tenham receptores nas células que conseguem captar esse hormônio, lá o hormônio vai agir, vai ter algum tipo de ação. E aí é claro que cada célula, né? Cada parte do corpo vai ter uma ação diferente, né? Vai ter uma resposta diferente a esse hormônio. Isso tanto em animais quanto nas plantas também. Então aqui, por exemplo, as giberelinas no caule vão atuar alongando as células, tá? Então elas vão promover também um crescimento, né, um alongamento das células, fazendo com que a planta aumente de tamanho. Lembrando, né, que nas plantas não é na planta toda que você tem a multiplicação de células. A multiplicação das células é dada só naquelas partes que a gente chama de meristemas, né? Ali surgem células novas e logo depois que essas células novas surgem, elas surgem pequenas, né? Aí elas vão alongar, vão crescer, né? E esse crescimento, esse alongamento vai ser dado aí pela ação e a indução das giberelinas. Aqui uma observação interessante, ó. As plantas anãs, né? São plantinhas que não crescem, são geneticamente incapazes de produzir giberelina, então aí elas não vão ter esse crescimento. Nas folhas, a giberelina age também alongando as células, né, fazendo a folha crescer. Lembra que ela é produzida nas folhas jovens, né, que acabaram, né, de começar a se desenvolver. Então essa giberelina vai induzir também o crescimento dessas folhas, né, para ela se desenvolver completamente. Isso é usado na horticultura para a obtenção de plantas com folhas maiores e mais largas, né? Por exemplo, quem está produzindo lá couve, alface, né? essas folhagens que são comestíveis, pode usar isso aqui, porque isso vai induzir um crescimento acentuado e acelerado, né? Aumentando a velocidade da produção e aumentando a produção, né? No fruto, aceleram a distensão celular. Em frutos jovens, provoca um acentuado aumento, né? Então ele faz o fruto crescer mais rápido e crescer mais também, assim como as folhas. E também vão provocar o que a gente chama de patenocarpia. A patenocarpia, gente,
é quando uma planta produz frutos sem semente, sem a fecundação. Lembra lá que a produção do fruto, né, vem depois da fecundação, o grão de pólen, que vai da parte masculina para a feminina, e aí vai formar a semente, né, pela fecundação, e o ovário da flor se dilata, né, incha, formando o fruto em volta da semente. Mas isso geralmente depois que houve a fecundação, que começou a se formar as sementes. Mas, né, com a ação desse hormônio, pode-se induzir esse inchaço, esse crescimento do ovário antes de acontecer a fecundação. Né? Então aí você teria a produção de frutos sem que haja uma semente dentro. Tudo bem? É interessante também, né, em alguns aspectos, para consumo, né? Você não tem as sementes ali para atrapalhar quando você está comendo o fruto. Então, em alguns casos, isso é bem apreciado. Na semente, né, a giberelina vai atuar na quebra da dormência, lembrando que dormência é aquela capacidade que a semente tem de ficar sem se desenvolver, né, com o embriãozinho lá parado, sem se desenvolver. Né, enquanto ele está assim, a gente fala que ela está em dormência. Né, a giberelina faz reiniciar o processo, né, fazendo com que o embrião volte a se desenvolver e a planta brote, né, germine. A floração também induz em plantas acaules, plantas que não têm caule, como por exemplo a cenoura, o nabo, né, que você tem a raiz e direto às folhagens. A giberelina vai induzir a floração nessas plantas também. Então aqui algumas imagens mostrando os efeitos dela, né? Então aqui, por exemplo, sem a aplicação, né? E aqui com a aplicação, o crescimento, o desenvolvimento tanto das folhas quanto dos frutos maior aqui, as plantas crescendo aqui, né? Bastante por conta disso, a semente, né, germinando, enfim, todas as ações aqui da giberelina. A ação da giberelina vem sendo intensivamente estudada em viticultura. Aplicações efetuadas desde o aparecimento das inflorescências até o início da maturação visam principalmente o aumento da produção através do aumento do peso dos cachos e dos bagos e a obtenção de cachos medianamente soltos, que dispensam a operação de desbaste e facilitam o controle de doenças. Além disso, a aplicação do ácido giberélico pode acarretar no engrossamento dos pedicelos e engaços e obtenção de frutos sem sementes, com diminuição do ciclo da videira, antecipando-se o período de colheita. Né? Então é muito utilizado aí na plantação de uvas, né? Com todos esses efeitos, né? Frutos maiores, às vezes sem sementes, né? Quando você pega aquela uva que não tem semente, é por conta da aplicação da giberelina aí. Depois, as citocininas. Citocininas, então, tem a fórmula química aí, né? C4H5N3O. A origem a partir da adenina, que é uma base nitrogenada que a gente encontra lá no DNA. Lembrando que o DNA ele é organizado com 4 bases químicas, né? 4 moléculas químicas diferentes, que é a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Então, a citocinina aqui, ela é uma transformação química que surge a partir da adenina. Essa base aqui vai ser alterada, modificada para dar origem a esse hormônio, esse fito-hormônio, tá? O transporte é feito pelo xilema, nesse caso, não pelo floema, diferente lá das giberelinas, que era tanto por um quanto pelo outro, tá? Aqui é só pelo xilema. E a produção é na raiz. Lembra lá que o xilema, ele leva, né, a seiva no sentido da raiz, né, absorvida na raiz, para cima, no sentido das folhas. Então, como esse hormônio é produzido lá na raiz, então ele vai subir pelo xilema sendo distribuído para a planta aí. Tá? A citocinina vai fazer o quê? Ela vai regular a divisão celular, né, o metabolismo e a senescência, que é o processo de envelhecimento da planta. Tá? Então, as citocininas vão atuar nesses pontos aí. O papel essencial da citocinina é regular o crescimento vegetal, normalizando o desenvolvimento da planta, atuando, né, principalmente lá nas mitoses. Lembra lá nas células do meristema que estão se dividindo, né? A citocinina vai organizar o ritmo dessa divisão celular. A citocinina proporciona a ocorrência de um crescimento controlado e organizado da forma e da estrutura das plantas superiores. Além disso, elas também provocam a diferenciação dos grupos de células
que formam os tecidos e que se tornarão as diferentes partes das plantas. Mais uma vez, lembrando, lá no meristema, né, a característica do meristema é o que? São células indiferenciadas, né, que não se adaptaram a nenhuma função específica. E aí a citocinina, além de promover, né, de regular a divisão, né, a multiplicação das células, aliás, ela também vai fazendo com que as células novas que vão surgindo vão se encaminhando e se diferenciando para ocupar funções específicas na planta, né, como células do parênquima, células do sistema de sustentação e por aí vai. A inibição da senescência, isto é, do envelhecimento, é outra importante função desses hormônios. Esse mecanismo funciona no sentido de que as citocininas aumentam a retenção de algumas substâncias, tais como aminoácidos dentro da célula. Assim, o envelhecimento, o amarelecimento e a perda da qualidade de mercado dos produtos vegetais são retardados. Devido a essa propriedade, a citocinina está sendo usada como inibidor de senescência em muitas plantas, como alface, brócolis. Então, a ação dela não deixa com que as folhas, por exemplo, aqui vão criando esse aspecto, né, de mais velhas, vão murchando, né, ela mantém ela mais verdinha por mais tempo, porque ela mantém essas, não deixa ela perder essas substâncias, como aminoácidos, né, substâncias importantes para a manutenção aí das células dessa planta. Tá? Então ela é usada para manter a qualidade por mais tempo aí desses produtos que são vendidos. Esse hormônio é muito interessante porque ele é um hormônio que é um gás, né? Ele é liberado na forma gasosa, diferente dos outros, né, que vão se diluindo aí e sendo levados pela água, por exemplo. Esse é um hormônio gasoso, né? A fórmula dele é essa fórmula bem interessante aqui também, parece um espelho, né? Ó, H2C, CH2, né? Que é uma ligação dupla entre esses dois carbonos. Produto do metabolismo das células, né, o etileno. A origem a partir do aminoácido metionina. Então, é um aminoácido, uma partezinha de proteína que se transforma nesse gás. Né, quando esse aminoácido é metabolizado, libera aí, o etileno. E o transporte vai ser por difusão. A ação do etileno nas plantas. Ele vai provocar a maturação dos frutos. Né? Lembra que eu falei que tinha lá um hormônio que faz com que os frutos amadureçam mais depressa. Né? Então, aqui a gente tem o etileno nessa função, tudo bem? Eu falei lá no começo, né, das linhas de pesquisa que tem alguns inibidores, né, da ação hormonal. Um dos interessantes que a gente tem aqui seria isso, um inibidor da ação do etileno, que vai acelerar o processo de amadurecimento. Então, quando você, por exemplo, produz lá os seus frutos e você quer vender, mas você quer transportar isso para um lugar distante, né, ele vai precisar ir lá no caminhão, ser levado, vai demorar alguns dias para chegar lá no mercado, por exemplo, para ser vendido. Se esses frutos amadurecerem muito rápido, você vai perder boa parte deles. Então você usa aí inibidores da ação do etileno para que os frutos demorem mais para amadurecer, chegue lá no mercado eles ainda estejam bons para serem comprados e consumidos depois. Tá? Outra ação do etileno então é a floração, inicia a floração também no abacaxi, por exemplo. Provoca a abscisão das folhas e dos frutos. Pessoal, abscisão é a queda, né? Já tinha falado lá. A abscisão ocorre quando as folhas vão perdendo, né? Quando as plantas vão perdendo as folhas, aliás, tá? Isso é dado por uma ação desse hormônio aqui. Provoca o gancho apical e em estiolamento também. Uma das funções do etileno é o amadurecimento de frutos, como maçãs, bananas, etc. Uma prática comum para acelerar o amadurecimento da banana é queimar pó de madeira nas câmaras de armazenamento. Essa queima de serragem libera o etileno, que é indutor do amadurecimento de frutos. Cada fruto em amadurecimento também libera outras quantidades do hormônio, que possivelmente será utilizado em frutos vizinhos, induzindo-os a amadurecer também. Então essa queima da madeira, né, como na madeira também tem esse hormônio, ele é liberado. E se você liberar isso, né, num lugar ali fechado que tem os frutos, eles tendem a amadurecer mais rápido por conta do excesso desse hormônio. O fruto, quando está amadurecendo, ele também produz e libera esse gás, né, o etileno, ao redor dele. Então um fruto amadurecendo, ele vai induzir o amadurecimento dos outros, né? Isso justifica biologicamente aquela frase que costumam usar, que diz que uma maçã podre
estraga o cesto inteiro, né? Uma maçã podre é uma maçã que já está muito, muito madura, né? E aí já começou a ser atacada por fungos e tudo mais. Quando ela está muito madura, ela está liberando uma quantidade muito grande de etileno. Então, de fato, né, se você deixar ela junto com outras maçãs, a tendência é que as outras também amadureçam muito rápido e acabem estragando. Tá? Isso, por exemplo, quando a gente compra morangos, né, a caixinha do morango antigamente era uma caixinha toda fechada, né, para evitar de cair sujeira e tudo mais. Mas eles começaram a perceber que os morangos estragavam muito rápido ali dentro. E hoje, se você olhar para a caixinha de morango, ela tem furos, né? Tem uns furinhos que serve para quê? Justamente para que não fique uma grande concentração de gás etileno lá dentro, né? O que aceleraria o processo de amadurecimento e logo o apodrecimento desses frutos. Tá? Então, outro exemplo aí, né, de como é importante a gente conhecer essas coisas, né? Só para você entender, por exemplo, que a caixinha do morango não podia ser totalmente fechada, tinha que ter uma abertura para ventilação. Isso fez com que você começasse a perder menos morangos e, aí, consequentemente, ganhar mais dinheiro. E isso só foi possível porque alguém estudou, né, o efeito, a ação do gás etileno aí, e aplicou esse conhecimento. Outra característica do etileno é a participação na abscisão das folhas, juntamente com as auxinas. A concentração das auxinas nas folhas de plantas diminui no outono, induzindo modificação na chamada zona de abscisão, que passa a produzir etileno. O etileno enfraquece as células a tal ponto que o peso da folha é suficiente para romper sua ligação com o caule. Assim, a folha se destaca e cai. Então, aquelas folhinhas, por exemplo, daquela árvore que é símbolo lá do Canadá, né? Aquela folha que elas vão caindo, vão ficando amareladas, avermelhadas, depois caem, né? Isso vai acontecer no cabinho da flor, né? Você tem essa modificação aí da produção da auxina para o etileno, e aí o cabinho vai ficando cada vez mais fragilizado, até que o peso da folha faz com que ela se desprenda e caia, né? Isso, como eu já tinha dito, é uma adaptação que algumas plantas têm para regiões que passam principalmente por um período de seca grande, né? Como um inverno rigoroso, onde a água acaba se congelando, né? E aí fica indisponível, porque mesmo que você tenha um monte de neve lá, e a neve de fato seja água, mas é uma água que não está disponível para a planta, porque a planta não consegue absorver água congelada. Tá? Então, você tem um período de seca. Como as folhas das plantas, em geral, elas perdem muita água, né? Uma das funções que as folhas têm é a transpiração, a evapotranspiração. Então, essas plantas dessas regiões acabaram se adaptando a nesses momentos em que a quantidade disponível de água é muito pequena, elas perdem as folhas para evitar essa perda excessiva de água e desidratação. O gás etileno, então, curiosidade, acredita-se que enfiando pregos na jabuticabeira, olha a maldade aí, ela produz frutos mais rápido. Na verdade, quando se provoca esse tipo de ferimento na planta, ocorre um estímulo e ela produz o etileno, que induz a florescer também. Então, de fato, funciona, né? Um pouco maldoso, né? Mas funciona, porque ela vai liberar o etileno aí. E como por que na jabuticabeira especificamente? Porque na jabuticabeira você tem esse evento curioso, né? Que a floração dá direto no caule, né? No tronco dela, que é a formação de fruto também. Se fosse uma macieira, por exemplo, se você fizesse isso no caule, os frutos ficam lá nas pontas, né? Então não ia ter um efeito tão significativo. Já nessa planta aqui, por conta da localização onde é produzido os frutos, isso dá certo. O ácido abscísico, ele é produzido a partir do ácido mevalônico, a transformação química então, transportado pelo floema, bem, e vai agir como? Na dormência das gemas e o fechamento dos estômatos. Bem, então, o hormônio recebeu essa denominação porque de início se pensou que ele fosse o principal responsável pela abscisão foliar. Lembra? Abscisão, mais uma vez, significa queda das folhas, né? Fenômeno de queda das folhas de certas árvores, fato que ocorre no outono. Hoje, embora se saiba que o ácido abscísico não é o responsável por esse fenômeno, seu nome permaneceu, né?
muito provavelmente porque já tinha muito trabalho, muita pesquisa que usava esse nome e acabar causando uma confusão se mudasse, né? Mas a gente sabe que não é esse hormônio que vai ser o responsável principal por essa abscisão, por essa queda das folhas, e sim o etileno. Ao contrário de outros hormônios vegetais, como a auxina, o ácido abscísico é um inibidor do crescimento das plantas. Essa inibição ocorre no sentido de proteger a planta nos períodos desfavoráveis. A planta produz o hormônio que é responsável pela dormência das gemas, do caule e pela queda das folhas. O ácido abscísico é o principal responsável pelo bloqueio do crescimento das plantas no inverno e pelo fato das sementes não germinarem imediatamente após serem produzidas, fenômeno conhecido como dormência. Então, esse hormônio aqui, ele induz a dormência, ele não deixa a planta germinar, né? E o outro hormônio que a gente viu, ele faz o contrário, o efeito oposto, quebrando a dormência. Aqui também a gente viu, né, a questão da dormência das gemas. Lembra que as gemas são aqueles pontos de meristema, né, que vão fazer o crescimento da planta, tanto para cima, né, a gema apical, quanto as gemas laterais para crescimento dos galhos. E aqui ele promove a dormência dessas partes, diminuindo então o crescimento da planta, né? Num momento em que a planta tem pouco recurso, tem pouca água, não está muito favorável, né, para ela poder ganhar energia, né, ganhar matéria, então esse hormônio vai fazer com que reduza o crescimento. Então tem aquelas plantinhas, por exemplo, que você tem ela lá e ela estava bonita, estava crescendo, se desenvolvendo, de repente, por exemplo, chegou no inverno e a planta parou, né? Você tem a impressão de que ela está no lugar errado, que você está fazendo alguma coisa errada, né? Mas é simplesmente a ação do ácido abscísico fazendo com que essa planta dê um tempo no seu crescimento, porque aquele momento não é o melhor para se desenvolver, né? Tem que dar uma segurada. Além disso, o ácido abscísico provoca também o fechamento dos estômatos, favorecimento da síntese de reserva em sementes e do transporte de fotossintetizados nas folhas para sementes em desenvolvimento. Então, por exemplo, né, uma coisa importantíssima aqui, ó, lembra que os estômatos, né, são aquelas aberturas na parte inferior da epiderme, né, na epiderme inferior das folhas, que vão regular a troca de gases, né, CO2 e O2, e também vão regular a perda de água pela evapotranspiração. Em geral, isso é um controle meio que automático, né? Conforme vai perdendo água, a turgidez das células dos estômatos, né? As células guarda, elas vai diminuindo e o estômato fecha automaticamente, né? Aí, conforme a planta vai juntando mais água ali nas células, a pressão aumenta de novo nas células do estômago e ela abre, né, liberando a água. Isso vai se regulando automaticamente. Mas eventualmente, em alguns momentos onde, mais uma vez, está, num período de seca, por exemplo, tem uma quantidade muito pequena de água disponível, mesmo que a água, né, chegue ali nas folhas e tenha que promover a abertura dos estômatos, aí esse hormônio aqui, ele induz o fechamento forçado dos estômatos, mesmo que as células ali estejam, né, prontas e aptas para abrir o estômago para liberar água, mas como nesse momento, nesse período, conseguir mais água não é uma coisa tão simples assim, aí esse hormônio ele vai atuar também impedindo que essa abertura natural aconteça, né? Então é um fechamento forçado dos estômatos aí pela ação desse hormônio do ácido abscísico. Também, né, vai atuar ajudando na produção da semente, né, com transporte de nutrientes para a semente, para ela poder se desenvolver depois, né, o embriãozinho se desenvolver bem. E por último nós temos as auxinas, né? Auxinas, a principal auxina conhecida é o ácido indolacético, que é popularmente chamado de AIA, tudo bem? AIA, abreviação de ácido indolacético, tá? O primeiro hormônio vegetal estudado, né? Foi o primeiro que foi conhecido, e depois foram se descobrindo os outros. Age no crescimento da planta, a origem é a partir do aminoácido também, o triptofano, né? Então outro aminoácidozinho também, um pedacinho de proteína, né? Que conforme vai sendo metabolizado, vai sendo transformado nessa auxina. Existem outras, né? Por isso que a gente coloca no plural, auxinas, né? Tem, por exemplo, aí o ácido 3-indolacético, o ácido 3-indolbutírico, né?
em várias variações de auxinas aí, tá? A mais conhecida é o ácido indol acético AIA. As auxinas são hormônios vegetais responsáveis pelo crescimento da planta. Produzidas no ápice da planta, as auxinas são distribuídas do ápice para todo o resto do corpo do vegetal. As auxinas são produzidas nos embriões, nas gemas e nas folhas jovens a partir do triptofano, aquele aminoácido. Sendo que a auxina mais comum é o AIA. Esses hormônios atuam sobre a parede celular do vegetal, provocando sua distensão e, consequentemente, o crescimento, né, dessas células aí e da planta. Contudo, os efeitos das auxinas são bastante variados, dependendo de fatores como local de atuação, né, e concentração, podendo assim ter efeitos antagônicos, né, ou seja, opostos. As auxinas também promovem o crescimento de raízes e caules, através do alongamento das células recém-formadas, nos meristemas. Porém, a sensibilidade das células à auxina varia de um órgão da planta para o outro, né? O que significa isso? No caule, né, o que vai promover o crescimento, né, do caule é uma concentração determinada de auxina. Na raiz é outra concentração. Tá? Aquela concentração que no caule promove o crescimento, na raiz vai inibir o crescimento, né? E vice-versa, né? O oposto também. Aquela concentração que no caule, na raiz promove o crescimento, no caule vai inibir o crescimento. Então são o mesmo hormônio vai atuar de maneira diferente de acordo com a concentração que ele tiver nas partes da planta aí, no caule e na raiz. Então olha lá, a divisão celular, né, estimula a multiplicação e facilita a distensão, né, o crescimento da célula. No caule, depende da concentração, então, como eu disse, ó, uma concentração elevada vai estimular o crescimento do caule, né, e uma concentração reduzida vai inibir o crescimento no caule. Na raiz, uma concentração diminuída, né, menor, vai estimular o crescimento e a concentração mais elevada vai inibir o crescimento. Percebam então que é o oposto, né? Lá no caule, quanto mais auxina, uma concentração maior de auxina, ele cresce mais. Já na raiz, uma concentração maior de auxina inibe o crescimento, impede ela de crescer, né? E o contrário também, no caule, uma concentração menor vai inibir o crescimento, já na raiz, uma concentração menor vai estimular o crescimento. Isso aqui explica, por exemplo, né, um movimento que a gente vai ver na próxima aula, aí, que é o tropismo, né, o fototropismo, por exemplo, ou o geotropismo, que é aquela característica da planta crescer em direção à luz, por exemplo, fototropismo. Né? Se coloca a fonte de luz de um lado só da planta, a tendência é que ela dobre em direção à fonte de luz, por conta da ação diferenciada da auxina. Né? Aqui, então, a concentração maior de auxina desse lado, né, vai fazer com que ela cresça mais desse lado do que desse, e aí você tem a planta dobrando aqui. Tá? Isso aqui a gente vê, por exemplo, na prática, se você deixar, por exemplo, um vasinho tombado assim, a plantinha estava retinha aqui, mas conforme ela vai crescendo, ela vai curvar, né, e vai crescer para cima em direção à luz, justamente porque no lado de cima aqui você vai ter uma concentração menor de auxina do que do lado de baixo. No lado de baixo do caule tem mais auxina e no caule a concentração maior de auxina promove o crescimento maior. Então a tendência é um crescimento diferenciado. Do lado de baixo, das células de baixo do caule aqui crescem mais do que as de cima, então ele vai curvando aqui até ficar retinho em direção à luz. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre tropismos, nastismos e por aí vai, tá? Mas vamos parar por aqui hoje. Beleza, pessoal? Um abraço e até!